Olá, bom dia, queridos, bom dia, amados irmãos. Graças ao Senhor aqui com vocês no canal Reino em Pauta, que está levando a palavra de Deus todas as manhãs através do YouTube. Você pode estar conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve rapidinho. Você vai clicar, vai se inscrever, vai ativar o sininho e vai receber todas as manhãs aí o sinal do YouTube no Reino em Pauta. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado a vocês que já compartilham, que já deixam seus likes todas as manhãs, nos acompanham nesse ministério glorioso. Queridos, nós estamos fazendo uma série escatológica sobre o tema A Sétima Trombeta, o Evangelho do Reino e o último avivamento. Glória a Deus pela palavra revelada. Hoje eu vou ler Mateus 24, eu vou lendo e liberando aos irmãos. Jesus saiu do templo, 24:1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as estruturas ou as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ó Senhor Jesus. Muito bem, queridos, eu quero marcar aqui alguns pontos nessa primeira leitura. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, ele estava caminhando com os seus discípulos, surgiu um assunto por parte dos discípulos. Qual foi o assunto? Seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo. Gente, não é falta de entendimento? Não é falta de discernimento? Como assim? Os discípulos estão com Jesus. Jesus é o Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. E eles ainda estão preocupados com a estrutura do templo, material. Eles queriam mostrar para Jesus a construção. Amados, esse sentimento até hoje está no interior de muita gente. O que eu quero dizer com isso? Muita gente está preocupado, amados irmãos, com o exterior das coisas. Está preocupado com aquilo que aparece, aquilo que aparenta. Está preocupado com aquilo que os olhos veem, a beleza da construção, a estrutura, a arquitetura, enfim, tantas coisas que vislumbram, que trazem uma visão para os olhos. E as pessoas então, amados irmãos, seguem esse vislumbre, seguem essa visão humana. Você percebe aqui que os discípulos estão preocupados com as coisas humanas? Você percebe aqui que o sentimento dos discípulos não está espiritual? Eles estavam com Jesus. É como acontece hoje na vida dos crentes. Irmãos, com quem nós estamos? Não estamos com Jesus? Não caminhamos com Jesus? Não temos a palavra de Jesus? Não vivemos a palavra de Jesus? Sim! Então por que ainda a nossa mente, a nossa vida está voltada para as coisas materiais? E nós, amados irmãos, ainda voltados para as coisas deste mundo, vivemos as coisas deste mundo. Olha o que está acontecendo. Os discípulos estavam preocupados então com o templo e queriam revelar para Jesus a construção, quem sabe a arquitetura, quem sabe contar uma história. Olha, a história conta que a construção do templo deu muito trabalho, foi difícil, foi feito assim, assim, assim. Qual é o assunto que governa a sua vida? Qual é o assunto que governa o seu dia a dia? Qual é o assunto, qual é a pauta que traz a você alegria? A pauta que traz alegria, porventura, amados irmãos, é algo material? Algo visível, imaginário, humano, natural? Ou a pauta que traz alegria, ela é espiritual, ela é profunda, ela é reveladora? Amados, esse ponto é muito importante para você pensar. Eu estou falando aqui sobre o final dos tempos, eu estou falando sobre o tocar da sétima trombeta, eu estou falando, amados irmãos, sobre o Evangelho do Reino e também sobre o último avivamento. Eu estou falando sobre os acontecimentos do fim, que é os acontecimentos dos nossos dias. Eu disse que nós estamos vivendo o princípio de dores. Também disse que nós estamos vivendo a era da graça. Também disse que nós estamos vivendo o período da inserção da igreja.
final da 69ª semana de Daniel, a implantação, a inserção da igreja feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse período de inserção, ele concluirá, amados irmãos, e não vai demorar muito tempo. A Bíblia já diz que essa seria a última hora. Esse é um tempo de pensar, de parar, de analisar quem somos, por que somos, aonde vamos e por que vamos. Diante de tantas realidades, eu preciso voltar à palavra com revelação. Preciso invocar o Senhor e me humilhar diante do Senhor e sair do homem interior, do homem natural, do homem mente, do homem emoção, do homem vontade humana e mergulhar no espírito da revelação e compreender a largura, altura e profundidade do poder de Deus. E Jesus, então, no verso 2, ele olha para os discípulos e abre aspas e diz: vocês estão vendo tudo isso? Ele não falou que eu estou vendo, vocês estão vendo tudo isso. Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o que Jesus está falando? Ele está falando, vocês estão atentos às coisas menos importantes. Vocês estão gastando tempo com coisas menos importantes. Vocês não estão usando aquilo que eu tenho dado a vocês, que é o princípio da fé, que é a vida, a companhia da vida, a revelação da vida, o poder da vida, a unção da vida. Vocês estão preocupados com a estrutura material, as coisas humanas. As coisas humanas têm tirado vocês da visão espiritual. Fale para mim, querido, é verdade que isso acontece hoje com o povo de Deus ou não? O povo de Deus hoje está mais preocupado com as coisas do Egito do que com as coisas da terra prometida. O Egito foi necessário para Abraão, para Isaac, para Jacó. O Egito, irmãos, é o mundo da sobrevivência. Ainda hoje é necessário, porque o homem tem que trabalhar para comer devido à culpa de Adão. Foi Adão que cometeu isso. Por causa do pecado adâmico, o homem tem que trabalhar e comer do seu rosto. Porém, amados irmãos, esta ala do Egito não pode tomar a ala, irmãos, da terra prometida de dentro de nós. Essa organização egípcia, irmãos, no mundo, não pode tomar a frente aquilo que é mais importante, que está dentro de nós, que é o poder da terra prometida, da promessa, da visão, da revelação. Então eu quero dizer a você o seguinte, Jesus fala, e tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, dirigiram-se a ele em particular. Olha isso. Sabe por que os discípulos dirigiram em particular? Porque ficou um cisco na cabeça deles. Porque quando Jesus falou aquilo para eles, começaram a pensar. Você sabe o que acontece conosco hoje quando uma palavra dessa é pregada? Nós começamos a pensar. Um cisco fica aqui, ó, e fica fazendo assim, ó. Nós começamos a pensar, eu preciso pensar o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Eu preciso me render diante da realidade da palavra. Eu tenho que sair do âmbito religioso. Eu tenho que sair da minha tradição, do meu egocentrismo. Eu tenho que sair, amados irmãos, da minha terra, a terra humana, a vivência humana. Eu preciso viver a terra prometida. Foi o que aconteceu com Abraão na Mesopotâmia, mediante a chamada de Deus no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus o chamou, ele saiu da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, e partiu para uma terra que ele não sabia onde era, mas ele sabia que existia. Da mesma forma, eu e você, amados irmãos, temos de forma conclusiva em nosso interior uma terra, uma cidade que está cada dia sendo constituída. Amados e queridos irmãos, e nós precisamos concluir em nosso interior que esta é uma realidade e precisa ser ganha. Estamos sendo preparados como virgens prudentes nessa terra. Ao tocar, amados irmãos, do dia de Deus, quando ele voltar a arrebatar os seus santos vencedores, número 1, eu preciso estar lá. Mas se alguém não estiver lá, ao tocar da 7ª trombeta, 7 anos depois, o final, amados irmãos, ele tem a chance de ser vencedor tardio. Mas não espere ser vencedor tardio. Preste atenção no que Deus está falando. E aqui então, eles chamaram Jesus em particular ali no Monte das Oliveiras e disseram assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos. Olha a pergunta deles. Dizem para nós, Jesus, quando vai acontecer essas coisas? Eu acredito que alguém já estava ali querendo marcar, né? Se fosse hoje, já tem alguém com o celularzinho assim, ó. Vamos lá, fala quando será. Eu preciso marcar a data. Eu preciso agendar a data do arrebatamento.
Glória a Deus que para o arrebatamento não existe agenda. Existe a realidade que vai acontecer, mas não existe data agendada. Irmãos, no coração do homem, existe no coração de Deus. Deus sabe quando ele vai voltar. Mas eu e você precisamos atentar com diligência, né? Os discípulos então queriam saber a data. Fala para nós, quando será isso, né? E qual será o sinal da tua vinda? E o que Jesus responde? Verso 4. Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane. Meu Deus. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Olha esse versículo. Cuidado que ninguém vos engane. Irmãos, então, nós somos passivos de engano. Como esta era é a era do fim, né? É a última hora, então os enganadores têm se multiplicado. E eu quero dizer para você que os enganadores usam a Bíblia. Eles usam uma doutrina que eles dizem que é bíblico. Eu não vou citar aqui, eu poderia citar aqui 10 pontos doutrinários ou 20, né, que estão sendo pregados em nossos dias, teorias, né, teologias que estão sendo pregadas e a cada dia surge uma nova teologia. Gente, o que nós precisamos não é de uma nova teologia. O que nós precisamos é da palavra revelada. O avivamento não parte de uma teologia nova. O avivamento não parte de um costume novo. O avivamento parte, eu disse já, de uma rendição. O avivamento parte do governo de Deus no interior do homem. Aí começa o avivamento. Então o avivamento, irmãos, está em você. Você precisa reagir. A igreja precisa reagir. Tem gente que está esperando o avivamento assim. Vai cair uma chuva de granizo e Deus vai dar uma voz assim no céu e vai dizer, gente, é o avivamento. Para ele começar. Não. O último avivamento ele tem que ser orgânico. É forte isso, né? Fica pensando nisso e eu continuo amanhã falando sobre isso. Pai, obrigado. Obrigado pela alegria de compartilhar a palavra. Fica conosco, Deus, e sustenta os teus santos nesse dia. Abençoe a cada um. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Um beijo no seu coração. Amanhã eu continuo, hein?